Eu quero comentar dois vídeos que me enviaram ontem. Então vamos por ordem aqui. O primeiro vídeo foi esse aqui, com a seguinte descrição. Petista se irrita com o eleitor do Bolsonaro, dá tapa em aeromoça e é retirada à força de avião. Aguardem a imprensa petista soltar fake news. Vamos ver o vídeo. Sem movimento nenhum. Dá espaço aí, pessoal. Vamos colaborar? Não, mas chega mais, não Se eles assaltar, só vai piorar as coisas. Põe o gelo, né? Quase uma hora que a gente está Com licença, vamos. Solicitamos aos senhores clientes que retornem aos seus assentos e nos corredores da aeronave. Pela atenção agradecemos. O que ela quer isso? Você não tinha isso, passageiro? Tadinha da criança. É isso que você quer. Ô, meu bem, tá batendo, eu consegui. Só tá me machucando, cedinho. Mas a gente colabora com ela. Dá licença, eu vou sair, moço. Dá minha bolsa. Conseguiu! Conseguiu! Parabéns, obrigada por isso. Parabéns, Polícia do Estado de Goiás! Bora pra São Paulo, gente! Ou seja, nessa cena, que é uma cena vaga, você não tem esse contexto que mostra aí, né, de eleitora do PT, dando tapa em aeromoça, você só tem a retirada do avião e o pessoal aplaudindo a saída dela. Então essa é a cena que a gente tem. A gente não tem o contexto. E a advertência dessas pessoas que compartilhou esse vídeo aqui, né, aguardem a imprensa petista soltar fake news. Na verdade, a fake news é esse vídeo. O vídeo ocorreu de fato, ele é real, não é forjado, não é inventado. Essa cena ocorreu, mas não tem nenhuma relação com o PT, com o Bolsonaro, com o tapa em aeromoça. Esse vídeo começou a circular de novo ontem. Ele já circulou anteriormente em 2018, em outubro de 2018. O site boatos.org já tinha analisado esse vídeo e o que se sabe é que, na verdade, foi um caso trivial. No fundo, a passageira teria sido retirada por excesso de bagagem. A comissária pediu para que ela retirasse a bagagem, despachasse a bagagem. A passageira se recusou, chamaram a polícia e ela foi retirada do avião. Não tem nada de petista, não tem tapa, não tem nenhum tipo de coisas como escrito nessa chamada sensacionalista. Então, fake news é isso. Eles extraem algo de contexto muitas vezes, algo que pode servir a narrativa deles, de quem quer veicular notícia falsa, fazem todo um circo em cima disso, criam uma polêmica e no fundo não é nada próximo do que eles estavam dizendo. Ou seja, esse vídeo aqui da mulher no avião sendo retirada não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com PT, nem Bolsonaro, nem nada disso. E o segundo vídeo? O segundo vídeo foi um vídeo que viralizou ontem, que foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento agora tem 2,36 milhões de visualizações, que é um vídeo de uma jovem sendo doutrinada num cursinho. Vamos ver o vídeo. Violência com forma de... Olha, daria para botar esse, aquele lá. Isso daqui, os ideólogos, vai falar do Olavo de Carvalho, da Maanta. O que querem os militares do Por que o Olavo de Carvalho é uma anta, professora? Eu acho que ele é porque ele mete o pau em tudo e ele acha assim. Mas a senhora não percebeu que a senhora pegou 25 minutos da aula para expor a sua opinião política partidária? Não foi opinião política Foi sim, partidária. a senhora criticou a Escola Sem Partido, a senhora criticou o governo e eu não tô pagando cursinho para ouvir sua opinião política partidária. Eu tô pagando cursinho para assistir aula de gramática. Então eu peço com todo respeito, eu tô pedindo com todo respeito. Você vai sair, vai falar com o Júlio agora. Vai falar com o Júlio agora. Vou. Fala pra ele que tá ensinando o jornal. Não, eu filmei essa aula. Eu filmei. Gente, assim como? Eu tô falando com educação. Tá? Gente, assim como? A senhora chamou o Olavo de Carvalho de bosta? Não, vem cá. A senhora chamou o Olavo de Carvalho de bosta e eu tô sendo mal educada com a senhora? Por que ele é um bosta? Eu leio. Eu só quero pedir pra senhora só uma coisa. Eu vim assistir aula. Não, vai chamar ele aqui então, gente. Fala com ele. Não, então vamos lá, a senhora vai junto comigo. Você vai falar a senhora com vai ele, junto comigo. Vai falar com a direção. A senhora vai junto comigo. A senhora vai junto comigo. Você é aluna, você que vai. Eu vou se eu quiser. A senhora tá querendo mandar? Deixa eu falar com você. Então, beleza. Então, assim, ó, todas as suas aulas eu vou gravar e expor na internet, tá bom?
Obrigada. Posso? A senhora não pode entrar aqui e falar o que a senhora quiser. Eu tô pagando pela aula de gramática. E eu tô fazendo aula de jornal. Ah, aula de jornal? Então vamos lá falar com o coordenador? Vamos lá falar com o coordenador? Vamos lá, vamos junto. Vamos junto. Como que é o nome da senhora? Meu nome é Elizabeth de Mello. Então tá bom. Ah, tá. Ele é de esquerda também? Sei lá. Ah, então tá. Eu vou falar com ele. Obrigada. Então, quem te viu? Te viu uma jovem em sala de aula confrontando a professora porque ela discordou da posição política da professora. Ela diz ali que são 25 minutos sendo doutrinada pela professora, a gente não sabe porque a gente não tem o vídeo integral, a gente só tem esse trecho aqui, a gente não tem os 25 minutos para confirmar se é realmente 25 minutos, se não é 10 minutos, se não é 5 minutos, se não é só aquilo que ela está falando aqui. O que você vê que incomoda essa jovem aí é quando a professora fala do Olavo de Carvalho, que é uma anta. E nesse ponto a professora está certa. O Olavo de Carvalho é uma anta, ele é um boçal, ele não é um filósofo, ele não entende o que ele fala, ele é um charlatão que tem um poder inexplicável sobre esse governo. Até onde eu vi nesse vídeo, a professora não disse nada demais. O segundo que a jovem diz é uma aula de gramática, e a professora se defende dizendo que está analisando trechos de jornais, né, reportagens de jornais. A gente não tem o contexto, a gente não tem o vídeo integral para poder saber se isso é realmente o que ela diz ou não. Então a gente não tem como confirmar. Mas uma dúvida que eu tenho quando você vê esse tipo de situação, né, de um aluno confrontando o professor, primeiro, se a professora tivesse elogiado o Olavo de Carvalho, se a professora estivesse elogiando o Bolsonaro, essa jovem aí estaria revoltada? Sendo eleitora do Bolsonaro, sendo eleitora do Olavo de Carvalho, ela estaria revoltada? Ela estaria indignada? Falando assim, professora, por favor, não fale do Bolsonaro, não fale do Olavo de Carvalho, eu gosto deles, mas não é o momento de falar sobre isso. Ela faria isso? Duvido. Se fosse uma professora bolsonarista, olavista, defendendo o Olavo de Carvalho ou defendendo o Bolsonaro, essa aluna, vou botar entre aspas, porque a gente não tem como confirmar isso também, não estaria revoltada. Então a revolta não é com a doutrinação ideológica em sala de aula, não é com a posição política da professora, mas é porque ela discorda da professora. Do mesmo modo como ocorre em algumas circunstâncias em universidades, quando um professor de direita se manifesta e os alunos se revoltam com isso também. Isso justifica censurar o professor? Isso justifica criar essa confusão? Não sei, eu particularmente acho que não. Porém, o que você percebe nesse momento no Brasil, né, de um tempo para cá, é que esse grupo que subiu ao poder, em grande parte estimulados também por ideólogos como Olavo de Carvalho, tem como objetivo minar a autoridade dos professores. Eles querem destruir a credibilidade dos professores para que você não ouça os professores, para que você não confie nos professores, para que você confie no Olavo de Carvalho, para que você confie no Bolsonaro, para que você confie no Carlos Bolsonaro, para que você confie no Nando Moura, para que você confie no Bernardo Kister. Então eles vão lá, minam a autoridade de alguém que tem autoridade em sala de aula, ou teria autoridade em sala de aula, porque já foi destruída essa autoridade, que teria autoridade naquilo que fala, e você não presta atenção naquilo ali, você confronta tudo que ele disser, e você presta atenção em quem está de acordo com aquilo que você acredita. Essa aluna aí, ela não está revoltada porque tem doutrinação ideológica em sala de aula, ela está revoltada porque ela discorda da professora. Porque ela não concorda com a posição política da professora. Porque se fosse alguém do mesmo viés ideológico dela, ela estava contente, feliz, divulgando para as amiguinhas dela que a professora deu uma ótima aula. Essa é a questão. As pessoas estão incapazes de ouvir o contraditório, ouvir outras posições e ouvir e prestar atenção àquilo que elas discordam. E o Olavo de Carvalho é uma anta. O Olavo de Carvalho é um pseudo-intelectual, é um falso filósofo. A professora não está mentindo, ela não está inventando isso, a gente sabe disso. A gente já viu repetidas vezes vários filósofos, vários professores de filosofia, vários intelectuais, historiadores, desmentindo o Olavo de Carvalho, ele só fala abobrinha, então a gente sabe que é verdade isso. A professora não está mentindo. O professor Olavo, né, eu vou dar entre aspas porque não é professor também, o professor Olavo nem acabou o ensino fundamental. Não tem formação de professor, não tem formação em nenhuma área específica. Ou seja, essa aluna aqui, ela prefere confiar em alguém que nem acabou o ensino fundamental do que confiar na professora que está dando aula para ela. É como esse governo atual opera. Destruir a credibilidade de quem estuda e exaltar quem não tem conhecimento sobre aquele assunto. É o fato agora, esse é o fato. Esse vídeo foi para reportagem de jornal, esse vídeo viralizou, né? Foi visto por muita gente, só que tem um detalhe que não foi mostrado. Essa jovem aí, que eu não vou falar o nome dela porque é o que ela quer, aparentemente ela quer visibilidade, ela quer se tornar a nova Ana Campagnolo, pelo jeito. Essa jovem, ela é do PSL. Ela se candidatou a deputada estadual pelo PSL, ela é do partido do Bolsonaro. Tem fotos dela com o Carlos Bolsonaro, tem fotos dela com o Bolsonaro, ou seja, ela é alguém partidária. Ela não é alguém isenta ideologicamente. Ela não é alguém que está em sala de aula e ouve a professora falando e fala, nossa, a professora está enviesada aqui. A professora aqui está falando coisas que são distorcidas. São partidários, são políticos, porque ela é partidária, ela é do PSL. Na página do Facebook dela, que você vê aqui, olha, introdução sobre ela.
ativista politicamente incorreta, cofundadora do Direita Itapeva, secretária-geral PSL Itapeva. Ou seja, ela é partidária. Ela é alguém que pertence ao partido do Bolsonaro. É olavista. Não é exatamente uma pessoa isenta para falar sobre partidarismo ou posição ideológica, ou viés ideológico. E depois disso, se você acompanhar ali a repercussão desse vídeo na página do Facebook dessa menina, dessa jovem, você vê ela sendo elogiada pelo Olavo de Carvalho, que inclusive compartilhou o vídeo dela no Facebook dele, e também outro que aplaudiu o ato da menina, né, é o Josias Teófilo, que é o cineasta oficial do Olavo de Carvalho. A vida dele agora é se dedicar a filmar o Olavo. E ele foi lá, se encontrou com ela, deu para ela de presente o DVD do filme do Olavo de Carvalho, né, o Jardim das Aflições. Ou seja, ela pertence a esse mundo. Ela não é alguém isenta, ela não é alguém moderada, não é alguém centrista que de repente ficou indignada porque ouviu alguém totalmente enviesado falando mal do Bolsonaro. Não, é alguém que é bolsonarista, olavista e que resolveu confrontar a professora e fazer um showzinho, um escândalo para se promover. Basicamente o que ela fez foi se autopromover aqui com esse vídeo, já pensando provavelmente numa eventual futura eleição aí também, né? Porque ela tentou, não conseguiu entrar, ela renunciou, sabe-se lá por quê, ela renunciou durante a eleição, então pode ser que no futuro a gente veja a candidatura dessa menina aí, dessa bolsonarista olavista, capitalizando em cima dessa polêmica. Ou de outras futuras que ela vai criar, provavelmente. Então aqui o que a gente viu foram 2 casos. Um deles, a criação de uma fake news. Como funciona isso? Você pega algo fora de contexto, que não tem nenhuma relação política, nesse caso, e transforma em uma mensagem atemporal política. Esse vídeo circulou em outubro de 2018, e agora, de novo, ressuscitaram esse vídeo, criando o escândalo da petista intolerante que atacou bolsonaristas no avião. Sendo que não tem nada a ver com isso. E outro caso é dessa jovem aí, que a gente nem tem certeza se ela é realmente aluna do cursinho ou não, porque não dá pra saber. Pode ter ido simplesmente lá pra poder causar e fazer um vídeo sobre isso, nada garante. Extraído do contexto, porque a gente não sabe qual é a fala total da professora, o que ela disse ao longo da aula. Ela disse que gravou a aula integral, então seria interessante ela botar a aula integral pra gente poder ouvir também e julgar se realmente condiz com o que ela afirma. E você vê também esse esforço deliberado, persistente, para destruir a autoridade dos professores. Você pega lá um pseudo-filósofo, um charlatão, que não tem nem ensino fundamental completo, querendo destruir a profissão de professores que estudam para isso, que têm informação para isso, e que dia após dia são atacados por esse governo, por ideólogos malucos desse governo também, que não possuem critério, que não possuem método, que não tem nenhum tipo de compromisso com a realidade e com os fatos. Daí você pega uma jovem, também altamente enviesada politicamente, partidária, do PSL, olavista, bolsonarista, que já abala bastante também a isenção dela para falar desse assunto. Como eu disse, se a professora estivesse elogiando o Olavo de Carvalho, ela estaria contente. Ela não acharia que a professora é enviesada. Ela não acharia que a professora estava distorcendo as coisas. Não acharia que a professora estava doutrinando ninguém. E depois, né, para concluir, o Bolsonaro se manifestou sobre isso, dizendo que se escola tiver partido, que seja dos 2 lados. Não pode ter um lado só em sala de aula. Isso leva ao que nós não queremos. Isso foi o que o Bolsonaro disse depois, por causa da repercussão desse vídeo. Eu já falei sobre isso anteriormente, sobre escola sem partido, né, como é absurdo esse projeto, como é inviável, como é impraticável. Você tem que apresentar todos os viés ideológicos possíveis em sala de aula. Isso não é factível, isso não é possível. Nem todos os viés ideológicos tem a mesma relevância historicamente, então não faz sentido você apresentar com igual importância, com igual seriedade também, o nazismo, por exemplo, a outros viés ideológicos. Não só não seria correto, como não seria moral que um professor viesse à sala de aula e ensinar para os alunos, a partir do ponto de vista dos nazistas, por que eles mataram, porque eles massacraram milhões de pessoas. Não seria moral isso. Do mesmo modo que não é moral, na minha opinião, que alguém vá defender em sala de aula o ponto de vista da extrema-direita no Brasil. Revisionismo histórico barato, negação da ditadura, perdoando o Holocausto, elogiando torturadores conhecidos da ditadura brasileira. É um ditado que diz que a história é escrita pelos vencedores, né, por quem ganha as guerras. Isso é, em parte, verdade, mas os fatos existem. A realidade existe, você pode ter acesso a isso. Se você tiver critério, se você tiver método. A professora chamar o Olavo de anta, ela está certa. Pior que ela está certa. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aqui. Primeiro sobre o vídeo, a fake news ali, petista, né? Da petista que teria batido uma comissária de bordo por causa dos bolsonaristas no voo. O que você pensa sobre essa questão da fake news? E também sobre esse vídeo aí, da doutrinação ideológica em sala de aula, da bolsonarista olavista em sala de aula brigando com a professora. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, torne-se membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos aqui no canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!